Olá pessoal, mais uma vez aqui para darmos continuidade a esse nosso tópico de problemas de máximo e mínimo. Ficou faltando o último caso na aula anterior e nós executamos alguns exercícios de fixação de conteúdo. Então vamos lá. Bem, esse nosso caso é bem semelhante ao caso anterior. A diferença é que agora o meu domínio não é fechado. Eu posso ter as duas extremidades abertas ou apenas uma delas. Então, o que a gente precisa analisar? No interior da função, os pontos onde a derivada é nula, os pontos onde a derivada não existe e os pontos de continuidade. Eles são candidatos a máximos e mínimos globais. Além disso, eu tenho que analisar na descontinuidade se eu não tenho nenhuma assíntota vertical, fazendo que essa função vai para o infinito ou menos infinito, e também na extremidade aberta. Porque essa função numa extremidade aberta, ela pode ir para o infinito, pode ir para o menos infinito, pode ir para um assento inclinado, horizontal, que impediria a existência também de máximos e mínimos globais. Então vamos lá, vamos fazer o exercício. Então repara que esta função, o domínio ele é aberto em menos 1 e é aberto em infinito, ok? É um pouco diferente do exercício feito no caso anterior. Trabalha aí nesse exercício, depois volta aqui para ver o gabarito. Então vamos analisar o seguinte, olha só. O meu domínio não é fechado, então eu preciso olhar a extremidade. Eu vou olhar a extremidade quando o x tende para infinito. Quando o x tende para infinito, essa função é uma parábola de concavidade para baixo, então faz com que a função tenda para menos infinito. Então isso já me garante que essa função não vai ter mínimo global. Por enquanto, nada eu posso afirmar em relação ao máximo global, mas mínimo global ela não vai ter. Vamos olhar outra extremidade. Quando o x tende para menos 1 por valores menores, menos 1 por valores maiores, 2 módulo de x tende para 2. Então essa minha função tende para 2, ok? Por enquanto, isso não está me pedindo ter um máximo global. Essa função não está tendendo para infinito quando o x tende para menos 1. Mas esse valor da função em menos 1 tendendo para 2 é um valor que eu tenho que guardar para fazer uma análise posterior, como a gente vai ver. Okay? Agora vamos analisar o interior da minha função. Olha para a descontinuidade em x igual a 4. Quando o x tende para 4 por valores menores, a minha função tende para 8. Quando o x tende para 4 por valores maiores, a minha função tende para 10. E é o valor da função. Então repara que eu tenho uma descontinuidade aí, mas eu não tenho uma assíntota vertical. Isso também não está me pedindo que a minha função tenha um máximo global. Apesar que esse valor, que é um valor que a função tende para x quando tende para 4 por valores menores de 8, também ele precisa ser guardado para a gente analisar se isso vai impedir ou não o máximo global no final do meu exercício. Vamos analisar os pontos onde não tem derivada. Em x, na primeira parte da minha equação, nenhum ponto tem a derivada a zero, mas tem x igual a zero, onde a derivada não existe. E na segunda parte, nenhum ponto que a derivada não existe, a não ser, óbvio, na minha descontinuidade, em x igual a 4. Mas tem um ponto que a minha derivada é nula, que vale 6, ok? Então, apesar de não ter descontinuidade, que eu tenho uma descontinuidade, mas não tenho uma assíntota vertical, o que eu posso garantir até o momento? Eu não tenho um mínimo global, porque minha função está tendendo para menos infinito, mas por enquanto eu posso ter ainda máximo global. E quem são os candidatos? Os candidatos são aonde não existe a derivada em 0, aonde é descontínua em 4, mas a função está definida, que vale 10, e aonde eu tenho um máximo relativo, que é o x igual a 6. Os valores da função nesses três pontos são 0, dá 0, f de 4 dá 10 e f de 6 dá 14. Então, o maior candidato aí é x igual a 6, que está dando o maior valor da função, e ele é o meu maximante. Nesse caso, ele vai continuar sendo meu maximante. Mas como é que poderia ele não ser? Repara, lá no x tendendo a menos 1 por valores maiores, a minha função tendeu para 2. Então, 14 é maior que 2. Agora, imagina que aquela minha equação não fosse 2 módulos de x, mas fosse 32 módulos de x. Então, quando o x tendesse para menos 1, a minha função tenderia a 32, que é um valor acima de 14. Então, essa função não tem máximo global. Por quê? Qualquer valor que você achasse como maximante, um valor bem próximo de menos 1, eu conseguiria achar outro valor menor do que esse, ainda maior que menos 1, mas menor do que esse, que desse um valor mais próximo de 32. Então, se a minha função tendesse para 32 sem tocar em 32, ela impediria que eu teria um máximo global, se não tivesse nenhum pico local acima do 32. Neste nosso caso, o meu pico local está em 14. 14 é maior que 2, que essa função está tendendo. Então, ele continua sendo o meu máximo global. O outro ponto que poderia impedir isso seria lá na descontinuidade, quando o x tendesse a 4 por valores menores. Está tendendo para 8.
Mas se tendesse para um valor também acima de 14, ele impediria a existência de um máximo global. Então, neste caso, nada disso ocorreu. Então, neste meu problema, o meu máximo global acontece em x igual a 6 e o valor dele é 14, ok? Bom, até agora a gente fez um exercício onde eu dei a função e nós analisamos os máximos e mínimos globais. Mas vão aparecer problemas que eu vou ter que analisar o problema, criar o modelo, criar a função e aí analisar o máximo e mínimo global daquela minha função. E o interessante é que nós estamos trabalhando com cálculo 1, função real de variável real. Então, se aparecer um problema que dependa de mais de uma variável, eu vou ter que achar uma relação entre essas variáveis de forma a eliminar o efeito de todas as outras e ficar com uma variável só. E aí aplicar todo esse conceito que a gente viu até agora para buscar o máximo ou mínimo global. Vamos fazer exemplo para a gente verificar o que nós estamos falando. Olha esse nosso exercício. Determine a área máxima de um retângulo cujo perímetro vale 100 metros quadrados. Faz ele aí, depois volta aqui para ver o gabarito. Então vamos lá. Vou definir meus lados do retângulo como sendo A e B. Então eu sei que a área desse retângulo vai ser A vezes B. Por enquanto a minha função está dependendo de duas variáveis, ok? Só que o problema me dá que o perímetro dele vale 100. Então eu consigo relacionar essas duas variáveis. 2A mais 2B é igual a 100, A mais B é igual a 50. Então eu consigo tirar agora o B em função de A. B é 50 menos A e a minha função área, dependendo apenas de uma variável, vai ficar A vezes 50 menos A. A área vai ser 50A menos A ao quadrado, e esse meu A vai variar de 0 a 50. Se for 0, esse retângulo não existe. Se for 50, esse retângulo não existe. Lembra que a soma dos dois lados é 50. Eu poderia ter feito em função do outro lado de B? Poderia, não mudaria nada, ok? Então, repara que esta função é esta função aqui, 50A menos A ao quadrado, para esse domínio aqui entre 0 e 50, que eu vou ter que analisar um ponto de máximo que ele está querendo buscar. Esse meu domínio não é fechado. Mas eu vejo que esta minha função, quando tende para 0 ou quando tende para 50, essa minha equação aqui vai tender para 0, ok? Então, um ponto para ser guardado. É óbvio que essa equação é muito simples de ser analisada. É uma parábola de concavidade para cima. Então, a parábola de concavidade para cima, eu sei que vai ter um ponto de máximo e eu sei até obter esse ponto de máximo sem usar a derivada. Mas vamos fazer aqui como se fosse uma função mais complicada. Então, vamos analisar aqui o ponto interior, aonde a derivada é 0. Então, eu faço a derivada igual a 0 e verifico que a derivada é 0 para A igual a 25. Ok? Então, agora eu tenho o seguinte. Quais são os candidatos, então, a ser meu máximo? Só tem um, 25. E quando eu substituo na área, essa área dá 625. Ao analisar as extremidades abertas do meu intervalo, que é 0 e 50, eu vejo, na verdade, que está tendendo para 0. Então, realmente, o meu ponto de máximo é igual a 25, que vale 625. Aqui caberia, e se fosse uma questão mais formal, caberia fazer uma análise. Eu achei um ponto A igual a 25, levando a derivada a ser 0. Mas eu sei se esse ponto é um ponto de máximo, é um ponto de mínimo ou um ponto de flexão. Eu tenho que fazer essa análise aqui. Não foi feita. Neste caso, eu podia ter feito essa análise como? Eu posso variar o seguinte, olha só. Quando o A tende para 25, um pouquinho menos de 25, a minha função é crescente. Quando o A passa de 25, a minha função é decrescente. Então, isso é um ponto de máximo. É uma análise. A outra análise que eu poderia fazer pela segunda derivada, acharia que a segunda derivada para 25 dá negativa. É um ponto de máximo, ok? Então, essa análise, eu preciso mostrar que esse A igual a 25 é um ponto de máximo. Volto a repetir que este caso fica simples, porque isso é uma parábola de concavidade para baixo. Mas para um exercício mais complicado, eu preciso fazer esse teste para confirmar que o A igual a 25 é um ponto de máximo, ok? Vamos fazer um outro exercício. Esse exercício aqui é o exercício 14, do item 9.6 do Guidorize. Qual o ponto da curva y igual a 2 sobre x, com x maior que 0, está mais próximo da origem? Então faz aí, depois volta para cá. Então vamos lá. Eu quero minimizar que função? A distância de um ponto xy até a origem. Então, eu quero minimizar raiz quadrada de x2 mais y2. Mas vamos ser espertos.
se esta função vai ser mínima no x, y, se d é mínimo, d ao quadrado também é mínimo. Então, é mais fácil trabalhar sem a raiz com que a raiz. Então, eu vou buscar minimizar d ao quadrado, que é x2 mais y2, ok? Mas, por enquanto, ainda está uma função que depende de x e de y. Eu vou usar o dado problema. Se o ponto pertence à curva, y igual a 2 sobre x. Então, substitui no lugar do y, 2 dividido por x. Então, eu caio nesta equação aqui, onde eu estou chamando de d minúsculo, que é a equação que eu vou minimizar. X ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado. Ao analisar essa equação, eu verifico o seguinte: ela é contínua em todo o domínio, ela é derivável em todo o domínio e não tem descontinuidade. Então, dos pontos interiores, eu só preciso me preocupar os pontos onde a derivada vai ser zero. Ok? Faço a minha derivada, né, igualo a zero e chego que x à quarta igual a 4. Se x à quarta igual a 4, eu só estou trabalhando com valores positivos de x, esse meu x, que é o meu candidato, é raiz de 2. O que eu preciso analisar agora, se isso é um mínimo local ou um máximo local. Posso fazer através da primeira derivada, eu posso fazer pelo teste da segunda derivada. Eu usei o teste da segunda, quer dizer, primeira derivada é zero, faço a segunda derivada e verifico que o valor da segunda derivada para x igual a raiz de 2 é negativo. Então, raiz de 2 é um mínimo local. Ok? Por enquanto é mínimo local. Eu não sei se ele é um mínimo global, porque, repara, o meu domínio é aberto, ele vai de zero para infinito. Então, eu tenho que analisar o que acontece nas extremidades para garantir que isso aqui seja um mínimo global. Tá bom? Mas eu analisando isso, o que acontece? Repara, quando o x tende para zero, o y obrigatoriamente tende para infinito. E essa função d de x vai tender para infinito. Quando o x tende para infinito, o y vai tender para zero. E, de novo, o d de y vai tender para infinito. Então, tanto para x e zero como para x infinito, essa função tende para infinito. Isso impede ter máximo global, mas não mínimo global. Então, a gente volta a afirmar agora que meu x igual a raiz de 2 é o meu mínimo global também. E o valor dessa distância, cuidado, se ele quiser o valor da distância, eu tenho que substituir na equação original. Então, ficaria x ao quadrado dá 2, o y aqui vai ficar quanto? O meu y vai ser 2 sobre raiz de 2, né? Que é igual a raiz de 2 também, ao quadrado vai dar 2, então eu fico raiz de 4, essa distância mínima vai ter um valor de 2 mais 2, 4, raiz de 4, 2, que vai ser essa distância mínima, ok? Vamos para o próximo exercício. Esse exercício aqui é do Apostol, exercício 19 do item 4.21. Um caminhão tem que percorrer 300 milhas numa estrada com uma velocidade constante de x milhas por hora. A lei de circulação impõe que essa velocidade tem que estar em 30 e 60. Admite que o combustível custa 30 cêntimos por galão, né? Então, imagina isso aqui dividido por 100, 30 dividido por 100, e é consumido pela razão de 2 mais x ao quadrado sobre 600 galões por hora. Se o condutor recebe d dólares por hora e se cumpre as restrições de trânsito, quer dizer, esse limite entre 30 e 60, determina a velocidade mais econômica e o custo da viagem para d igual a 0 e para d igual a 4. Faz aí, depois volta para cá. Então vamos lá, olha só. Qual vai ser o meu custo da viagem? O combustível gasto pelo caminhão mais o motorista. Quanto vale o combustível gasto pelo caminhão? 3 sétimos, por isso que eu estou dividindo por 100, vezes o valor da quantidade do galão, ok? Quanto vale o dinheiro gasto pelo motorista? Ele ganha D por hora, então vai ser D vezes ΔT. Tá bom? Só que acontece o seguinte, quanto eu gasto num galão? Ele fala que a minha razão do meu galão vai ser de 2 mais x ao quadrado sobre 600, ok? Por hora. Então, o valor do meu galão vai ser 2 mais x ao quadrado sobre 600 vezes ΔT, mais D vezes ΔT. Então, repara que até agora eu determinei o custo da minha viagem, só que está em função de duas variáveis, que é velocidade e o tempo gasto. Só que eu tenho uma relação dada no problema. A velocidade do meu caminhão é constante, é o x. E o x vale, então, a distância percorrida pelo tempo. Então, eu consigo achar que o ΔT vai ser a distância percorrida, que é 300, dividido por x. Então, ao achar isso, eu substituo lá na minha equação do custo, meu modelo, e eu consigo achar um modelo dependendo apenas do x. O D é uma constante, ok? Então, só depende de x. Tá certo? E esse x está limitado de 30 até 60.
Tá? Então tá aí meu custo. Manipulo isso algebricamente, cai numa equação um pouquinho mais bonitinha aí, que é a minha equação final. O que eu tenho que me preocupar agora? Quando eu olho para essa equação aqui, para x de 30 a 60, essa equação é contínua, essa equação não tem descontinuidade nenhuma, essa equação é derivável, então eu só preciso me preocupar com os pontos onde a derivada é zero. Derivo essa minha equação em função de x, caiu nessa equação aqui, menos 180 mais 300d sobre x ao quadrado mais 0,15. E eu busco os pontos aonde essa derivada é zero. Esses vão ser os meus candidatos, ok? Então tá aqui, eu repeti as duas equações aqui. Vamos ver o primeiro caso, que é d igual a zero. Botando d igual a zero aqui e achando o ponto de x que leva a derivada a ser zero, eu chego no x igual a mais ou menos 20 sobre raiz de 3. Mas meu x está limitado entre 30 e 60. 20 vezes raiz de 3 positivo é acima de 30. Então o valor que vou me preocupar aqui é com 20 raiz de 3. Vou fazer o teste da segunda derivada e verifico que isso aqui é um ponto de mínimo relativo. Opa, é o candidato que eu estou buscando, ok? Repara, de novo, aqui eu poderia não usar a segunda derivada, poderia analisar a função e ver que a função é decrescente antes desse valor de x e crescente depois desse valor de x. Fica a gosto do freguês, tá bom? Então, repara, o que acontece agora? Esse é o candidato, mas o valor de x ele varia de 30 a 60, é um domínio fechado. Então as minhas extremidades também são candidatas a ser mínimos globais. E eu vou ter que então achar o valor para 20 raiz de 3, que é o meu mínimo relativo, aí meu custo deu aqui 10,39. O valor para 30, substituo na minha equação do custo, que dá 10,5, e o valor para 60, que deu 12. Pronto, quem é que me deu o menor valor? Foi o x igual a 20 sobre raiz de 3, então esse aqui é o meu mínimo global e o meu minimante é o valor de x ser igual a 20 sobre raiz de 3. Tá bom? Vamos repetir agora para o d igual a 4. Ao fazer esse custo, eu acho que o x vai ficar igual mais ou menos raiz de 20 sobre raiz de 23. Bom? Só que 20 sobre 20 vezes raiz de 23 dá acima de 60. Então, não existe nenhum ponto entre 30 e 60 que me leva esta função até um valor de mínimo. Então, os únicos candidatos que eu tenho agora são as extremidades, 30 e 60. E quando eu verifico aqui entre 30 e 60, eu verifico quem está me dando o menor valor é o 60. Então, para esse meu problema aqui, o meu candidato seria a velocidade mínima é com 60 km e o custo que eu vou gastar é de $32. Espero que você tenha entendido isso. Se não entendeu, refaz o exercício, volta aqui no vídeo e vê de novo o nosso gabarito, ok? Bem, chegamos assim ao fim desse nosso tópico. E agora a reflexão que você precisa fazer para saber se você alcançou o objetivo esperado é se você consegue responder essas duas perguntas com confiança. Toda função terá um ponto de máximo ou mínimo global em seu domínio? Quais são os pontos de domínio da função que são candidatos a levar essa função para o máximo e mínimo? Como é que eu descubro eles? Se você consegue responder com confiança, você conseguiu atingir o objetivo esperado. Se não, volta nesses vídeos, estuda um pouquinho mais sobre o assunto até conseguir responder a essas perguntas. Ok? Para a gente finalizar assim e fixar esse conteúdo, existem alguns exemplos, exercícios que devem ser feitos, né? No item 4.20 do Apostol, existem alguns exemplos que estão resolvidos lá, de simples entendimento, mas de uma clareza que fixa mais o conteúdo esperado. Vale a pena dar uma olhada. E exercícios do 4.21 do Apostol, bem como do 9.6, 9.7, 9.8 do Guidoriz. Continue nessa sua tarefa de estudar o cálculo 1 e continue nesse objetivo. Estaremos sempre juntos nisso. Até breve.